Fala pessoal, é o seguinte, agora a gente vai para a parte de explicação daqueles institutos que falamos lá, daquelas formas de ingressar no serviço público. Nomeação. Artigo 14. As nomeações serão feitas, primeiro, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira, lembra disso, todo cargo de carreira tem entrada por meio de concurso público ou isolado, que por lei assim deva ser provido. Segundo, em comissão, quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei, assim que assim deva ser provido. É o seguinte: os cargos, as nomeações em caráter efetivo é quando você passa no concurso e aí tem a nomeação que é colocada no diário oficial, tudo certinho, e você é uma das formas de nomeação. Há cargos isolados que passam também por esse concurso e, por fim, seguem esse mesmo caminho. É raro? É, mas existe. Em comissão, já são aqueles cargos que são de livre nomeação, livre exoneração. São a galera que o governador nomeia para secretário, inclusive os cargos de direção são cargos em comissão. Cargos em comissão não fazem greve, por isso que, pessoal, porque não é por isso, é por isso, tá bom? São cargos em comissão, outra forma de nomeação. Isso geralmente acontece em cargo isolado em virtude de lei, beleza? E aí o 3, cadê o professor? Como assim o 3 que acabou? É o seguinte, gente, eu já vou lá na lei atualizada e tudo aquilo que é revogado, eu já tiro para tirar, você sabe que está revogado, não cai na prova. Na lei lá na Assembleia tá tudo bonitinho, mas tá escrito que está revogado. Eu já tiro de uma vez para facilitar o seu estudo. O 3 então, foi revogado, não precisa nem falar disso. Toda vez que pular de um, dois e pular algum, você sabe que é porque ele não está no texto por algum motivo mais. E eu tiro para facilitar, para você não ficar doido. Em substituição, no impedimento legal ou temporário do ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo ou em comissão. Então, existem três formas de nomeação. Fique atento: em caráter efetivo, em comissão e em substituição. Cada um desses de acordo com a situação. Substituição é quando, por algum motivo, alguém precisa ser substituído num cargo porque ele teve impedimento legal. Cometeu algum crime muito grave ali, precisou, foi preso, né? Precisa de alguém ali para entrar. É o cargo em nomeação em substituição. São essas três formas só de nomeação, tá bom? Efetivo, comissão e substituição. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade. Tá? Tem gente aí que entra na justiça e tem advogado ordinário que aceita a causa, só para tirar o dinheiro do pobre, coitado. Expirou o prazo, meu amiguinho, você não será nomeado, a não ser que você tenha sido aprovado dentro das vagas. Aí sim. Ah, mas existe vaga, eu sou excedente, eu tenho direito, tem gente contratada no lugar, eu sei que é triste. E se acontecer, e acontece, tá? Acontece, excedente lá atrás, mas tem a vaga para ele. E o governo não nomeia. Por quê? Porque não quer. E vai fazer o quê? Você vai chorar? Vai entrar na justiça? Pode até entrar, mas não resolve. Passou o período ali, já era. Já era. Se você não foi aprovado dentro das vagas e o governo não quis te nomear, venceu, não adianta espernear. Não adianta entrar na justiça, que não vai ser nomeado. Expirou, tchau. Esse, esse texto, ele é meio embolado. Ele pega um pouquinho de uma coisa, ele pega um pouquinho da outra. Ele poderia seguir naqueles institutos para depois falar dos concursos, né? Poderia, mas não é o caso. Agora a gente vai falar dos concursos. Como funcionam os concursos no estado de Minas Gerais o, segundo a lei 869, que é o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado. Artigo 16. A primeira investidura em cargo de carreira ou em outros cargos que a lei determinar, efetuar-se-á mediante concurso precedida de inspeção de saúde. Sim, primeiro é o concurso, depois é a inspeção de saúde, e aí tudo bem. Parágrafo único. Os concursos serão de provas e subsidiariamente de títulos. No nosso caso, para o magistério é obrigado, tá? Ter provas e títulos. Obrigação constitucional. Mas, no geral, os concursos serão primeiro de provas e, dependendo do concurso, pode ser de títulos também. No nosso caso, é obrigado. Alguns não.
Então, sabemos que os cargos de carreira, os que têm carreira, eu já expliquei o que são cargos de carreira, eles obrigatoriamente são investidos por concurso público, tá bom? Obrigatoriamente. Há pessoas contratadas? Claro, porque aí precisa ter pessoas ali para a população ser atendida, certo? E se não tem efetivos o suficiente, aí se contrata. Mas a regra é: investidura em cargo público de carreira é por meio de concurso público, tá bom? Concursos deverão realizar-se dentro de 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Isso aqui é interessante anotar. Ó. Você fez a inscrição no seu concurso, encerrou no dia 1º de janeiro. Até o dia 1º de junho, precisa acontecer a prova, tá bom? A prova tem que acontecer em 6 meses depois do encerramento das inscrições. São 6 meses, nem mais nem menos. Estágio probatório. O que é o estágio probatório? Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício. Não, desculpa, mas não é. Como assim, professor? Você está lutando contra a lei? Ah, o senhor é louco. Não, eu vou explicar para vocês o que acontece. O artigo 23 do Estatuto dos Servidores de Minas Gerais foi escrito há muito tempo atrás, antes da Constituição Federal de 1988. O que eles deveriam ter feito? Deveriam ter adequado esse texto à Constituição. Na Constituição diz 3 anos. Dá para você ir contra a Constituição, meus amigos? Lógico que não. Lógico que não. Isso aqui não tem validade prática. Nós, funcionários públicos nomeados em função de concurso, passamos por um estágio probatório de 3 anos. Não 2. Passava-se por 2 antigamente, mas agora são 3. A Constituição obriga a ser 3. E esse texto aqui, o que eu faço se cair uma questão disso? Primeiro, eu já te falo, não vai cair. A banca não é louca de colocar um troço que não vale. Mas se cair, primeira coisa, questão anulada. Tá bom? Questão anulada. Segunda coisa, se cair lá e tiver escrito segundo o Estatuto, a Lei 869, Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais, o estágio probatório é período de 2 anos efetivos de exercício, porque eles costumam copiar, né? Vai que um estagiário lá erra. Nossa, eu falo mal de estagiário, é coisa feia. Alguém erra lá e coloca esse texto aqui lá. Como disse, em primeiro lugar, será anulada a questão. Em segundo lugar, se tiver a opção 2 e 3, gente, anota o que você quiser. Anota 2, anota 3. Anota o que você quiser, vai estar errado, tá bom? Mas o certo é você anotar 3. Mas se falar segundo a lei, o que está nessa lei está escrito 2. E aí, professor, o que eu faço? Ria da questão. Saiba que todo mundo vai levar aquele ponto. Quem estudou e quem não estudou. Mas eu te garanto, não, garantir é muito. Mas eu tenho quase certeza, a banca não vai fazer um papelão desse, tá bom? Por quê? Porque não dá, ué. Não dá para utilizar. Mas isso aqui dá para utilizar. O parágrafo primeiro. No período de estágio, então, finalizando aquilo lá. Você, meu querido, que vai passar na prova, você não vai ter 2 anos de estágio probatório, não, tá, meu lindo? Ou minha linda, vai ter 3. Show? É isso aí. É assim que funciona. No período de estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos. Quando você está lá no período de estágio probatório, que é de 3 anos pela Constituição, o que vai ser avaliado em você? O que vai apurar no seu trabalho? A idoneidade moral, se você não é imoral, se você não faz caquinha no serviço, né? Se você não é pelantrinha, eu tenho certeza que se você está estudando comigo, você não é. Assiduidade, se você vai todo dia, se chega na hora certa. Disciplina, não seja mal educado com as pessoas, é muito feio. E, óbvio, a eficiência. Se você for ruim de serviço, dança. Como assim dança? Dança de verdade. Dança de verdade. A sua chefia vai avaliar tudo isso aqui, ó. Se você não cumprir isso aqui no período do estágio probatório, tem um procedimento lá no finalzinho do estágio probatório que a sua chefia vira e fala assim: não, serve não. O nome disso é demissão? Não, não. Você só não se mostrou capaz de atender esses requisitos. Se você não atender esses requisitos aqui, esses 4 requisitos, dá ruim. Você é mandado embora. Você é dispensado, tá bom? Você é exonerado.
Triste, né? Pois é, mas você que está aqui se dedicando, pensa, você se dedica, você faz tudo certinho, e aí vai aprontar um negócio desse comigo? Vai arrumar problema comigo. Nunca. Parágrafo 2º. Não ficará sujeito a novo estágio probatório funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Não, isso aqui também tem validade não, tá bom? Toda vez que você fizer um negocinho lá bonitinho, você precisa passar por estágio probatório, tá bom? Ficará sujeito sim. Então, e aí? E aí, isso é letra morta, né, gente? Letra morta não se cumpre, né? Quer dizer, até se cumpre, depois entra na justiça. Mas é isso mesmo. Segundo a Constituição, você foi nomeado para outro cargo público. Você tem estabilidade? Dane-se, você vai passar para o estágio probatório sim. Tá bom? Vai sim. Isso aqui é o parágrafo 2º, que também tá ruim. Tá bom? Não afoba não. É lei velha, gente, é lei velha. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento do serviço pessoal, diretor de repartição, blá 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 blá. Por que eu tô falando blá blá blá, professor? Porque isso aqui não cai em prova, tá bom? O órgão de pessoal formulará. Esquece, tudo isso aqui, ó. Despacho favorável. Ah, tá, isso aqui cai. O despacho do governador for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer outro ato. Como é que funciona isso? Terminou o estágio probatório, a chefia faz um relatório dizendo que ele é bom, ele vai passar por esse estágio e haverá um despacho do governador ali e acabou, ele fica efetivo de fato. E a apuração dos requisitos de que trata o artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do período de estágio probatório. Como é que funciona isso aqui? É o parágrafo 7, tá? Do artigo 40. Eita, que viagem. Peraí. Parágrafo 7 do artigo. Deixa eu voltar aqui para não fazer besteira, professor. Do artigo 23. Espera aí. Artigo 23. Falou lá direitinho como é que funciona, né? Algumas coisas aqui não faz sentido a gente ler porque é ruim, não cai em prova. A apuração dos requisitos. Agora o sexto e o sétimo cai. A apuração dos requisitos de que traga esse artigo deverá processar-se de modo a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do estágio probatório. Então tem um período ali, geralmente 6 meses, que a sua chefia, no seu caso que você está entrando na escola, ou na superintendência, a sua chefia imediata faz o relatório do seu serviço. Você fica sabendo desse relatório? Não, não fica não. Tá, não fica não. Na hora que você assustar, você já está tomando um pé na bunda. Esse relatório apurando tudo aquilo ali que nós falamos lá atrás, ele é feito de forma que antes do fim do estágio probatório, todos os trâmites corram e você seja chutado. Por quê? A partir do momento que você ganhou estabilidade, aí já não pode te chutar mais não. Aí você pode ser péssimo. E você não vai ser, eu sei que não. Mas aí não pode te chutar não, tem que passar pelo PAD primeiro. Não é fácil não. Vamos lá, transferência, vamos falar dela? Lógico que não, porque é inconstitucional. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior? Transferência não pode. Porque é texto velho, gente. Texto velho. Antes podia. Antes, antes podia tudo no serviço público. O cara ele tava numa carreira, não quero essa carreira mais não, vou para outra. E pulava para outra. Era simples. Era simples, era tranquilo. E concurso público na época, era molezinha. Tinha lá 10 vagas, dava 8 candidatos. Se soubesse assinar seu nome, você entrava. Hoje em dia você não estuda para você ver, não. O que, que vai acontecer? Aí a permuta vale. Pera aí, professor, o senhor pulou de da 23 para 44, como assim? Tudo que está naquele meio ali não tem validade para o seu concurso. Como assim não tem validade? Não vai cair na sua prova. A chance de cair é quase zero. É um esforço jogado fora, praticamente. Tá bom? O custo-benefício de estudar aquilo ali não existe. Vem aqui, ó, acompanha aqui que você vai ter sucesso. Permuta! Permuta cai, permuta cai. Então lembra, transferência é inconstitucional. Transferência de uma carreira para outra. Não confunda com remoção. Transferência de um lugar para outro. O nome dado a isso nem é transferência, é remoção. Tá bom? Vamos lá. Transferência e a remoção por permuta. Ó, tá vendo? O texto se bagunça todinho.
Transferência e remoção por permuta serão processadas a pedido escritos por ambos os interessados, blá blá blá. Então, sabemos que a transferência não existe. A remoção, sim. Remoção por permuta existe. Então, vai cair isso na prova? Lógico que não, né, gente? O texto está com uma parte inconstitucional. A remoção por permuta é a seguinte: eu falei que ia, olha. Falei agora há pouco que ia, acabei de dizer que não, desculpa. Errei. Não vai. Porque a remoção por permuta, sim, ela existe. Ela pode acontecer. Como é que funciona? Você quer ir para um lugar, o outro quer ir para outro. Aí vocês batem um papo ali, definem. Um vai para o lugar do um, o outro vai para o lugar do outro. Isso só acontece se ambos estiverem, obviamente, na mesma carreira, né, gente? O que acontece com o professor que pode ter dois cargos? Às vezes ele tem um cargo numa escola, às vezes ele tem um cargo em outra escola. Por questões pessoais, por interesse próprio, ele pode fazer permuta com ele mesmo, tá bom? Acontece. São dois cargos diferentes. Lembra que eu falei que o cargo independe do cara? O cargo tá ali, os dois cargos existem, tá na mão de um só. Então ele conversa com ele mesmo ali, bonitinho, e faz a remoção permuta. Isso vai cair na prova? Não vai. Por quê? O artigo 49 tem a palavra transferência também. Aí não dá, né, fulano? Como é que você vai fazer transferir de carreira se está inconstitucional? Não pode. Reintegração existe? Existe. É raro? É. Integração, que decorrerá da decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é o ato pelo qual o funcionário demitido reintegra no serviço público com ressarcimento dos prejuízos. A reintegração é raríssimo, raríssimo, mas está aqui. Como é que funciona a reintegração? Reintegração é o seguinte: o funcionário, por algum motivo, foi demitido. Eu vou explicar para vocês que tem uma diferença muito grande entre ser demitido do serviço público e exonerado. Exonerado é quando o funcionário pede para ser exonerado, ou ele é exonerado de alguma forma lá, sem a sua vontade, mas não é punição, tá? Agora, a demissão, sim, essa é punição. Ele cometeu alguma coisa, passou pelo PAD, foi demitido, e aí ele entrou na justiça. E a sentença judiciária passada em julgado, ou seja, foi todas as instâncias, ele foi condenado, ele foi considerado inocente daquela decisão administrativa, porque a demissão é uma decisão administrativa. E aí ele tem que voltar, né? Se a justiça mandou ele voltar, ele tem que voltar. E aí ele volta como? Ele volta com ressarcimento de todos os prejuízos. Como é que isso pode acontecer? O chefe te odeia e ele planta uma prova lá para você ser considerado um ladrão dentro da repartição, né? Acusado de peculato. E aí você passa por um PAD, não consegue provar sua inocência perante os seus pares e é demitido. Mas você foi injustiçado, o seu chefe se sacaneou feio. E aí a justiça, você entra na justiça e consegue provar que aquele diretor plantou, diretor, olha que coisa feia, aquele chefe plantou alguma coisa ali para ti. Eu falei diretor porque, né, é exemplificando. Plantou alguma coisa ali contra você e você foi demitido injustamente. Aí, meu querido, você ficou 5 anos demitido. Todo aquele salário que você perdeu, você recebe ele, tá? Aquele período. E o nome disso é reintegração. A reintegração será feita no mesmo cargo, tá? Um cargo anteriormente ocupado. E se tiver sido transformado, esse cargo, por lei, naquele período, tiver sido transformado num cargo resultante da transformação. Vamos supor que PEB, que é professor, foi transformado em mestre, né? Exemplo esdrúxulo, eu sei. Você volta num cargo igual ou naquele transformado durante aquele período. Agora, se ele foi extinto, aí o bicho pega, porque aí tem que ser reintegrado num cargo de natureza, vencimento ou remuneração equivalentes, respeitada a habilitação profissional. Tá bom? Fique atento a isso. Parágrafo 2º. Não sendo possível fazer a reintegração, vamos supor, ele foi reintegrado, mas não tem cargo nenhum parecido com ele, aquele acabou, não tem nada, aquele cargo foi totalmente extinto. Como é que faz? Será o funcionário posto em disponibilidade no cargo que exercia, com provento igual ao vencimento remuneração. Funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica, ele vai ser reintegrado, receber tudo aquilo, mas ele vai ter que passar por perícia, né? São muitos anos que ele ficou fora. Verificada a incapacidade, será aposentado em nível que tiver sido reintegrado. Foi reintegrado, você nunca, em nenhuma hipótese, fica no prejuízo, tá? Se não houver mais o cargo, não existir,
de tudo, tentou em cargo equivalente, tentou em cargo que foi transformado, tentou em tudo. Não tem jeito, ele fica em disponibilidade. Opa, o que que é disponibilidade? Ele fica à toa em casa recebendo dinheiro do Estado. Olha que luxo. Qual a chance disso acontecer na realidade? Zero, ou muito próximo de zero. O Estado não paga ninguém sem trabalhar, não. Disponibilidade é isso, é você ficar em casa de boas recebendo o seu rico salarinho. Todo mundo quer. Eu gostaria muito de ficar em disponibilidade. Agora, vamos lá. Claro, recebendo igual, blá blá blá. E ele passa por inspeção médica. Aí aconteceu que ele passou por inspeção médica para ser reintegrado. E rapaz, ele não pode, ele tá dodói, tá doente. Aí então, né? Não deu, né? Que pena. Tentamos de reintegrar, mas não deu. Lógico que não, ele vai ser aposentado naquele cargo e receber o dinheirinho dele. O reintegrado não se lasca nunca. Ele se lascou uma vez e não se lascará jamais depois daquela. Reversão. E o que que é reversão? A gente confunde muito, gente. Por isso que você tem que anotar lá. Reversão é uma coisa, reintegrado é outra. Reversão já é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação e processo de que não subsistem os motivos determinando a aposentadoria. Como que acontece isso? A reversão é aquele cara que, por algum momento da vida dele lá, ele aposentou por invalidez, alguma coisa assim. Ah, depois de um tempo, ele estava lá bem jogando seu fute, tranquilão. Olha que ele aposentou porque ele tinha machucado a coluna e estava paraplégico. E não conseguia mais exercer o cargo de funcionário público lá. Ele não podia mais. Exigia, né? Beleza. Ah, depois de 10 anos lá, topam ele lá jogando a bolinha, luxo lá, tira a foto dele e manda para a administração pública. Eles vão lá e obrigatoriamente revertem. Reversão, então, é quando ele está aposentado de um serviço público e aí verifica-se em processo que, na verdade, não tem motivo para ele estar mais aposentado. Opa! Aí eles fazem a reversão. E esse é o nome da reversão. Reverter, reversão pega o aposentado. E ela fará a pedido, o cara pode ver que melhorou, ele é honesto, né? Ele melhorou e fala assim, ô administração, melhorei aqui, ó. Tô bonzão, você acredita? Novo tratamento lá, deixei ser paraplégico agora. Eu tô jogando até fute. Ah, não, show de bola. Vem para dentro da administração, vem trabalhar então. Ou ele pode esconder isso e alguém descobrir, denunciar ele e ele voltar ex officio, ou seja, contra a vontade dele. Aí a administração que chama ele, vem cá, o pilantra, vem trabalhar. Reversão então pode acontecer das duas formas, a pedido, quando é o próprio funcionário que pede, ou quando a administração manda. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar mais de 55 anos de idade. Deu lá 55 anos de idade, ele pode estar bonzão que ele não pode mais ser revertido. Olha que sorte dele, ele tem 55 anos, ele enrolou e tal, melhorou, mas não pode voltar para a administração. São 55 anos, tá bom? Fica atento, anota aí. Em nenhum caso poderá efetuar a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício. Ele vai reverter? Vai. Toparam ele jogar futebol? Toparam. Mas ele tem que passar por inspeção médica antes de ser revertido, tá bom? Mesmo quando ele pede e mesmo quando é ex officio. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais. Acharam ele lá, mandaram ele voltar, ele tinha que passar a perícia médica, ele sumiu, falou, é ruim, isso é doido, fiquei aqui 5 anos à toa em casa de boas, eu vou voltar a trabalhar naquela repartição ruim, nem lascando. O que que acontece com a aposentadoria dele? Ele perde ela, será caçada a aposentadoria dele, tá bom? Reverteu. Tem lá o processo da reversão e ele não tomou posse, não entrou, deu ruim, ele perde a aposentadoria, é caçada. Artigo 55, a reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. De preferência. A reversão ela tem que acontecer de um jeito ou de outro. Se não tiver o mesmo cargo, vai em outro, mas de preferência que seja no mesmo cargo. A reversão é ex officio, aquela que a administração manda ele voltar, querendo ele ou não. Não poderá verificar-se em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade. Então, sim, ele vai reverter, mas ele não pode ganhar menos do que ele ganhava ali naquele período que estava aposentado, de forma nenhuma. Ele não pode reverter ganhando 10 mil
e voltar para ganhar 1.500. Não, ele tem que ganhar de 10 mil para cima. A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência de vaga que deve ser preenchida mediante promoção por merecimento. Nossa, é isso mesmo. Ele vai ser revertido, né, ao cargo de carreira, isso depende da existência da vaga, tá? Vamos lá. Aí, tô deixando claro aqui que é mediante promoção ou merecimento. Isso aqui é texto que você vai só copiar aqui e fazer na prova. E aproveitamento? O que é aproveitamento? Aproveitamento é o reingresso do servidor público que estava em disponibilidade. Lembra que eu falei da disponibilidade? Que é o meu sonho, que você não, você tá ali, ó, à toa em casa recebendo um salarinho do Estado porque não tinha vaga para você, por algum motivo e tal, você é posto em disponibilidade, ganhando dinheirinho sem trabalhar. Não é aposentadoria, não é nada disso. É disponibilidade. Você tem totais condições de exercer seu cargo, mas não exerce porque não tem vaga para você, não tem o seu cargo lá. Aí, mas aí, existe a possibilidade de aparecer um cargo igual ou parecido e aí você ser aproveitado. Isso aqui, ó, isso aqui só está no texto, na realidade não acontece não. E se acontecer, eles arrumam rapidinho um jeito de te aproveitar. Aproveitamento, então, é quando quem estava em disponibilidade volta para o serviço. E será obrigatório o aproveitamento do funcionário que estava em cargo de natureza, vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Sim, ele vai ser aproveitado num cargo igual, de natureza igual, de vencimento igual aos compatíveis ao que ele exercia antes de ficar em disponibilidade. Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica. Vai ser aproveitado, ele estava em disponibilidade, ele volta, mas ele volta passando por uma inspeção médica, que é a perícia. Artigo 59. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência de maior tempo de disponibilidade. E no caso de empate, de maior tempo de serviço público. Vamos ter que explicar? Lógico. Olha só. Aconteceu que duas pessoas foram colocadas em disponibilidade por cargo igual. Dois professores, por algum motivo, não existe mais que cargo, foi colocado em disponibilidade. Aí vai haver o aproveitamento desse, porque apareceu um cargo lá que serve para ele. Estou usando aqui exemplo, mas não existe na realidade isso, é raro demais. Tão raro que nem existe, eu acho. E aí tem dois professores. Um tem 52 anos, o outro tem 35. E esses 52 anos, tem 20 anos de carreira no Estado. E o de 39 tem 10 anos só. O que acontece? O de 39 está em disponibilidade há 5 anos. O de 52 anos lá, ele está em disponibilidade há 4 anos. Quem vai voltar primeiro? Que tem mais tempo? Não, é o de 39. Por quê? Porque ele está em disponibilidade por mais tempo. Então, volta primeiro se houver dois para ocupar o mesmo cargo, aqui do aproveitamento, aquele que tem o maior tempo de disponibilidade. Quem volta primeiro é aquele que está sugando o Estado sem trabalhar mais tempo. Tá bom? É quem tem mais tempo de disponibilidade que volta primeiro. Agora, se porventura tem um empate, aí os dois têm o mesmo tempinho de disponibilidade, foram colocar em disponibilidade juntos, aí sim, quem tem maior tempo, aquele que tem mais tempo no serviço público é que volta primeiro. Mas a regra inicial é quem volta primeiro é quem tem mais tempo à toa ali, ó, em disponibilidade. Porque o Estado ficou bravo com ele. Poxa, já tem 5, 10 anos que você está sugando meu dinheiro aqui, poxa, sem trabalhar. O outro só tem 5 anos, então você volta primeiro. Ah, mas eu sou mais novo. Não importa, você volta primeiro. Agora, os dois estão mesmo juntinhos, entraram juntos, têm o mesmo tempo. Aí quem tem mais tempo de casa, mau tempo de serviço público, é que volta primeiro. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não tomar posse no prazo legal, salvo caso de doença comprovada na inspeção médica. Então, assim, ele passa para a inspeção médica. Se tiver tudo legal com ele, e ele virar e falar assim: você é doido? Tá tão bom aqui em casa, sussa, ganhando um dinheirinho sossegado, sem trabalhar, é ruim que eu vou voltar, hein? O que vai acontecer com ele? Vai tornar sem efeito o aproveitamento. O que é isso? Ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo. Simples assim, ele não vai ter mais
ele não vai poder ficar mais em disponibilidade, ganhando sem trabalhar, e já que ele não voltou, ele vai perder também o aproveitamento. E aí? Vai ficar sem salário. Simples assim, tá bom? Se provou. Agora, se provou que está doente, aí não, aí tudo continua como antes. Mas aí ele vai ser aposentado, tá? Provada a incapacidade, chegou na perícia, viu que tá dodói, não pode voltar mesmo, aí vai ser decretada, vai sair da disponibilidade e vai ser decretada a aposentadoria. Então, fica sabendo, o aproveitamento é do funcionário que estava em disponibilidade. E a posse? A posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou função gratificada. É só isso. Artigo 61 é só isso. Pronto. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou função gratificada. Tem mais o que falar? Não. É isso. Você só é funcionário, tá? A partir da posse. Nomeação não te faz funcionário público, tá bom? Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção, remoção. Desculpa pelos negócios aqui, mas esses arquivos são doidos, mas você sabe que é remoção. Designação para o empenho de função não gratificada e reintegração. Posse, promoção, não tem posse não, tá? Ah, tomei posse na minha promoção. Lógico que não. Remoção, foi removido de uma escola para outra, vou tomar posse na outra escola. Lógico que não, é só remoção. Designação para o desempenho de função gratificada. Nossa, eu tomei posse como função. É... Eita, não gratificada, desculpa. Reintegração, a gente vai falar, a gente já falou da reintegração. Vamos lá, vamos desembolar esse parágrafo único do artigo 61. A posse, então, não existe em certos casos. A posse é quando você foi nomeado, tudo bonitinho. Em algumas situações ela não existe. Por exemplo, promoção. Não, já falei agora 1 segundo atrás. Promoção, você não toma posse em promoção. Se falar na questão, você já sabe que tá errado. Remoção, você foi removido, mas está entrando em outra repartição. Não importa, não é posse. Designação para o desempenho de função não gratificada. Também não é posse. E reintegração. Também não é posse. Já falamos de reintegração. É quando o funcionário, por decisão judicial, ele é retornado da sua demissão. Nesses casos, não é posse, tá bom? São competentes para dar posse. Quem que dá posse? Governador do Estado, secretários de Estado, diretores de departamento diretamente subordinados ao governador e demais autoridades designadas em regulamentos. Tá? Esses diretores de departamento são superintendentes, essa galera aí. Demais autoridades designadas, alguns diretores, a gente sabe como é que funciona, mas na lei vai cair desse jeito aqui, beleza? São esses 4 aqui, são designados para dar posse. Esses podem dar posse. Artigo 63. A posse verificar-se-á mediante a lavratura de um termo que, assinado pela autoridade a que der pelo funcionário, será arquivado no órgão de pessoal da respectiva repartição, depois dos competentes registros. Funcionário, parágrafo único. Funcionário prestará no ato da posse o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo. Isso aqui não tem prova não, tá, gente? Fica tranquilo, raramente. Para nós, dificilmente. Sim, isso aqui é normal, gente. É a lavratura de um termo, assinado pela autoridade, que der posse ali pelo funcionário. Claro, isso fica registrado ali, arquivado. Artigo 64. A posse poderá ser tomada por procuração, sabia? Procuração. Você está lá nos Estados Unidos, alguma coisa aconteceu, você coloca um procurador ali para tomar posse para você. Quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em missão do governo, em casos especiais, a critério da autoridade competente. Tá? Não é de qualquer um, não, mas nessa situação você está lá, foi nomeado, precisa tomar posse. Mas aí você está lá fora do país, em missão de governo. O governo que te mandou para lá, ele vai te punir acabando com a sua posse? Lógico que não, né? É sacanagem, né? Então pode ser nomeado por procuração. Tomar posse por procuração. Nomeado por procuração, não. Tomar posse por procuração. Vamos lá. A autoridade que der posse deverá verificar sob pena de ser pessoalmente responsabilizada, se forem satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 13 e as especiais fixadas em lei e regulamento para investidura no cargo de função. Então, quem vai tomar posse vai olhar toda a sua documentação, tá bom? Show de bola? Precisa ver a documentação, suas condições estabelecidas lá, se você é brasileiro, se você tem idoneidade moral, aquela coisa toda que nós já estudamos na aula 1.
Beleza? Vamos para frente. Não lembra não? Volta lá, ué. Até bom que você revisa. Eu pedi para você anotar, lembra? Pedi para você anotar. Artigo 66. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias. A posse tem que acontecer em 30 dias, contado da data da publicação do decreto no órgão oficial. Se não for nomeado, dentro de 30 dias você precisa tomar posse. Existe possibilidade de jogar para frente, professor? Lógico. Parágrafo 1º. Esse prazo poderá ser prorrogado por outros 30 dias. Dessa vez, o governo já fez isso, nem precisou pedir. Mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e desparte da autoridade competente para dar posse. Sim, pode acontecer. Você pede lá. Você não pode tomar posse naquele dia. Vamos supor, você está terminando de pegar o seu diploma para tomar posse, mas a faculdade não te entrega. E aí? Você perde mais 30 dias ali de prazo, para pegar o seu diplominha lá e tomar posse. É só um exemplo, tá, moçada? Mas sim, 30 prorrogável por mais 30. Dias corridos, tá? Não é dias úteis, não. Fica atento. Se a posse não se der dentro do prazo inicial e não dá prorrogação, será tornada sem efeito por decreto. A nomeação. A nomeação acontece. Dentro de 30 dias você não tomou posse. Prorrogou por mais 30, não tomou posse, a sua nomeação ela é considerada sem efeito. Tá bom? É assim que funciona. Terminamos essa aula. Voltaremos daqui a pouquinho, se você estiver animado. Se você estiver desanimado, voltaremos em outro momento. Mas desânimo não condiz com você, não. Eu quero você aprovado. Esteja sempre animado. Toma aí um Red Bull e volta rapidão. Tchau.